Questão polêmica das loterias, jogos do Brasil, apostas, bets, os chamados jogos de azar no Brasil. Há os que gostam, que são a favor. Eu, por exemplo, eu sou plenamente a favor. Eu joguei no Bicho quando morava no Rio, era garotinho. Durante 20 anos jogava todo... sonhei com jacaré, bota 57, jacaré na cabeça e por aí vai. Loto-Sena, Mega Sena, como é que fala? Clandestino, como é que é o negócio clandestino? Cassino clandestino, bingo, já joguei nos cavalos, tinha lá o Jockey Club, ia lá jogar em cavalinho. Agora, tem os que são contra, mas eu nunca me viciei, muito pelo contrário. Até que ponto os jogos podem ser prejudiciais? E os tantos jogos legalizados são benéficos para o governo federal, estadual, para a prefeitura? E o risco do vício? É fácil se viciar no jogo? Os jogos, afinal, eles não são a mesma coisa, tanto ilegal quanto não? Para entendermos melhor essa questão, para nós é muito polêmica. Por especialista, muito pelo contrário, ele vai nos contar, é discutível. Recebendo o advogado empresarial, especialista em regulação de jogos e loterias, é o prazer que temos em receber o doutor Sávio Léo do Prado. Doutor Sávio, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Boa tarde. Agora, você vê, doutor, como é que é interessante, né? A questão polêmica da justiça brasileira. Você percebeu a repercussão no YouTube a respeito daquele caso específico e esses também relacionados aos jogos? Eu acho até, de certa forma, salutar, doutor, porque as pessoas estão discutindo a justiça, operadores da justiça, né? O pessoal todo, os ministros. É até interessante. Eu acho que houve uma mudança nesse sentido. Verdade. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos. Uma alegria estar aqui com vocês para falar de um tema tão interessante. Essa sua observação sobre a justiça, para nós, operadores do direito, é algo que nos traz um certo orgulho, porque traz à luz da sociedade, ao conhecimento público, as discussões mais palpitantes do país, inclui o conhecimento para a maioria das pessoas. Eu sou apaixonado pelo direito, então, para mim, é uma alegria. Para mim, direito é cidadania. Quanto mais o cidadão conhece dos seus direitos, eu acho que mais benefício ele terá. E há alguns anos, há um pouco mais de uma década, nós vivemos um momento do ativismo judicial. Então, os tribunais, especialmente o STF, ganhou mais destaque na sociedade. Eu lembro que quando eu era estudante, há alguns anos atrás, né, sequer você sabia o nome dos ministros do STF. Hoje você os vê dando entrevistas, quase toda a população conhece e consegue nominá-los, todos. Né? Em alguma medida, eu creio que isso seja positivo, tá? E não está sendo diferente, nesse caso específico, da lei de apostas fixas, bets e loterias. Isso. O STF, mais uma vez, foi chamado a essa discussão e, eventualmente, vai dar a palavra final sobre esse novelo existente, que não é tão simples, mesmo para os especialistas, e menos ainda para os tribunais, mas, em última instância, será dada a palavra e haverá maior segurança jurídica para a sociedade. Porque eu acho que o mais importante para esse ecossistema empresarial, porque é um business, né? É um negócio, é a segurança jurídica. Isso é muito importante, né? O órgão como o STF, que fala ao final, é quem dá a última palavra, né? Sempre baseado nas normas constitucionais, deve trazer tranquilidade, né? Deve pacificar a sociedade e os entendimentos sobre questões mais palpitantes. E, nesse momento, isso é muito importante, estamos no foco da atenção. Né? E também, eu tenho uma curiosidade muito grande de saber a sua opinião para daqui a pouquinho. Mas eu te pergunto assim, doutor Sávio, não há uma certa, eu diria, até uma grande hipocrisia no que se refere a isso, quando as pessoas usam a seguinte argumentação: mas os jogos viciam, mas e o álcool? O álcool mata milhões e milhões de pessoas nesse país, anualmente, e você toma a sua cachaçinha ali, ó, na esquina, a qualquer momento que você quiser. O que vicia mais? O que é mais pernicioso? O que é mais letal? O álcool ou o jogo? E por que o jogo não é permitido e o álcool não? É algum tipo de comentário, em tese, né? A gente imagina assim. Agora, na sua opinião, existem pontos favoráveis, desfavoráveis? Como é que fica essa balança, afinal? O caminho é esse, né? A questão do jogo é como outras tantas, né? Que, como você mencionou, o álcool. Nós temos uma tendência no país a ter um Estado que eu chamo de Estado babá. Às vezes o Estado quer avançar muito no controle do cidadão. E no meu entendimento pessoal, que é muito pessoal, às vezes ele exacerba. Nessa questão do jogo, eu acho que é saudável, tá? Eu acho que sim, nessas questões mais limítrofes, o Estado deve sim regular, numa medida correta, tá? Ele deve regular, não ao ponto de ter uma posição extrema,
como era o caso da proibição, que houve já no regime militar. É bom que a gente lembre isso. A proibição do jogo do país veio com o regime militar. O Cassino da Urca, no Rio de Janeiro, era famosíssimo. Né? Recebia turistas internacionais, grandes eventos, festas, um ambiente de muito glamour, vários negócios, enfim. É um romantismo que acabou sendo aniquilado por conta de visões um pouco mais tacanhas que se viveu naquele momento. O fato é que o jogo, falando especificamente do jogo, dificilmente ele deixará de existir. A gente precisa ser realista. O jogo sempre existiu, né? E dificilmente deixará de existir. O que ocorre é que, se ele não for regulado, ele dará espaço a um mercado paralelo, que às vezes é maléfico, e aí sim se envolvem com questões outras. Organismos que não são lícitos, atividades ilícitas, lavagem de dinheiro. Crime organizado. E o Estado, que é o principal, digamos assim, afetado com esses custos, deixa de arrecadar tributos e acaba assumindo o tratamento, o prejuízo desses problemas todos. Então, para a gente entender também de uma forma bem resumida, doutor Sávio, qual é a diferença desses legalizados e não? Por exemplo, essas lotes todas que temos aí e as outras, né, atividades que seriam ilícitas. Qual é a diferença fundamentalmente delas? Basicamente a regulação. Só isso? As atividades, elas, quando reguladas, né, elas obedecem vários normativos da Secretaria de Prêmios e Apostas. O Estado controla a atividade, né? E as empresas habilitadas, que são as licenciadas, concorreram num processo seletivo. As que foram selecionadas e apresentaram todos os documentos através de uma política de compliance, pagaram uma outorga, uma licença de 30 milhões de reais, e a partir de então são todas monitoradas pelo governo. Nesse monitoramento existe uma série de exigências. Uma delas é a prática constante contra a ludopatia, que é o vício no jogo, né? E contra essa relação com esses organismos, digamos assim, marginais. Quando eu digo marginais, que estão à margem da lei. A CPI das bets, vai falar, sim, começou a tratar um pouco disso, né? Dessa questão de polêmica. Que é bom que se saiba, essa CPI das bets, ela é voltada basicamente para os influenciadores. Sim. Ela tem uma ideia de comportamento. O quanto essas pessoas podem influenciar o jogador negativamente a ponto dele atingir um nível patológico, que se chama de ludopatia, né? Então não se investiga, entre aspas, as empresas em si, porque estão todas licenciadas, estão todas reguladas pelo governo. A ideia é como essa postura desses influenciadores, no momento que a gente vive de internet, de engajamento digital, está afetando a sociedade. Esse seria o foco inicial da discussão. Não podemos fechar os olhos que o mercado black, como se diz, o mercado ilegal, existe. E aí os órgãos de controle do país estão adotando medidas específicas para cada vez mais isso seja contido, né? As primeiras medidas vieram com a baixa de alguns sites, né? Esse mundo digital muito, muito rápido, muito dinâmico. Não houve tanta eficiência nessa baixa desses sites e agora se caminha para um apoio junto ao Banco Central para se trazer dificuldades para trânsito de recurso financeiro, pagamento. Então, muito provavelmente, esse movimento será próximo do governo para inviabilizar esses sites que não têm licença, façam os pagamentos e recebam os prêmios. Nós vamos até entrevistar um especialista na questão da saúde, na medicina propriamente. No seu caso jurídico, eu te perguntaria, há uma estimativa muito, muito superficial de faturamento de 20 bilhões com relação aos jogos ilegais. Eu te perguntaria, existe realmente, como eu comentei aqui, uma certa hipocrisia com relação a esse tratamento? E também o meu livre-arbítrio, como você disse, o paternalismo do próprio governo, eu ter a liberdade de repente, jogar e de repente, eu faço exatamente dentro dos limites da justiça, fazer o que eu quiser? Sim. Inclusive, uma das portarias da Secretaria de Prêmios e Apostas foi uma portaria feita em conjunto com o Ministério da Saúde. Essa é a vantagem de você ter uma atividade regulada. As preocupações são plurimas. Você consegue fazer uma equipe multidisciplinar para cuidar daquele cidadão que quer ter o livre-arbítrio de fazer o jogo de forma recreativa, né? E quando você não tem esse controle, fica mais difícil, de fato, você controlar. Essa estimativa que você falou tributária é em torno disso, é o que se fala, realmente de 15 a 20 bi. E o que mais impressiona é o tempo que o país perdeu, porque a primeira lei que regulou, que legalizou o jogo, foi em 2018, final do governo Temer. Então, até então, ficamos aguardando a regulamentação. Era Getúlio Vargas, que eu me lembro. Isso, a gente vivia um limbo jurídico naquele período, desde 2018. Então, a partir da regulamentação, a gente teve mais tranquilidade, foi 2023, a última, né? A lei 14.790, que
foi a lei das bets, trouxe mais tranquilidade para esse ambiente. E durante todo esse período, as pessoas não deixaram de jogar. O Estado é que deixou de arrecadar. Sim. Então, daí existe essa questão da hipocrisia. Pelo menos a gente entende até o que é proibido, até é mais gostoso, doutor Sávio. Agora, para a gente concluir, essas possibilidades, esses projetos, tanto da loteria do governo do nosso estado e também agora da prefeitura, me parece, eles dizem que já tem, inclusive, respaldo jurídico com relação a isso. Isso é saudável para o governo do estado e para a prefeitura? A gente já está em algum outro quadrante, né? Por isso que eu falei que não é tão simples. Essa lei, a gente estava tratando de apostas fixas e prognósticos, que são as chamadas bets, e agora a gente está falando de loterias. É uma outra história. É uma outra situação, outro ordenamento jurídico. Bom, primeiro, no país sempre houve loteria e jogo. A diferença é que ele era monopólio da União. A Caixa está aí com mais de 18 tipos de jogos. Então, o viés da hipocrisia começa por aí. Né? Nas loterias, especificamente, lá no STF foram manejadas 2 ações de descumprimento de preceito fundamental em que se suscitaram esses questionamentos. Se a competência da União era exclusiva para isso, era privativa. E nos votos condutores, que foi do ministro Gilmar Mendes, o ministro Alexandre Moraes também mencionou num trecho do seu voto, a possibilidade dos estados também terem as suas loterias. Isso ficou pacificado pelo STF. Só que a interpretação sobre competência é um pouco mais complexa, de que a competência privativa da União não impedia que os estados e municípios também explorassem, ou seja, a União não poderia vedar, ela tem a competência exclusiva de regulamentar. Entendi. Então ela diz, o Estado e o município pode, mas essas são as matrizes de regulação. No Estado de Sergipe nós já temos uma lei vigente, já há algum tempo, está em estágio avançado a Lotese, eu até vi uma notícia ontem da Agrese, foi publicado no site do Estado. Eu vi. O Banese é o órgão regulador, a Agrese é o órgão regulador, o Banese é o que está empoderado para a condução, envia sinais de exploração. No Estado ainda temos as municipais, que são um pouco mais, digamos assim, polêmicas em relação a isso. Uma questão de interpretação jurídica. Tivemos no dia 8 de maio, semana passada, o município de Aracaju, que já votou em primeira votação. Lotoaju. Acho que Socorro e Aracaju também. É natural, é possível que isso se estenda para os demais municípios. Mas o Partido Solidariedade ingressou com ação no STF, olha ele de novo, para dizer a última palavra, questionando a possibilidade dos municípios terem as suas lotéricas. Tá? Então, mais uma vez, essa palavra final será dada pelo STF. Mas é natural que os municípios queiram, por uma questão de equilíbrio do princípio federativo. É viável? Porque a União pode, porque o Estado pode. É natural. Entendi. Que os municípios queiram. E financeiramente seria muito viável, tanto para a capital, cidades e todo o Estado. É importante que a arrecadação é toda voltada para a saúde, seguridade social, políticas públicas. Essa é a destinação legal da arrecadação. Muito bom. Doutor Sávio, vamos seguir monitorando a situação e, por gentileza, seja nosso consultor nesse sentido, para que a gente possa acompanhar também a evolução dessa situação. Eu só queria um minutinho rápido, breve, querido, por favor. Aproveitar a presença aqui e parabenizar a TV Atalaia. Eu tenho uma relação muito de admiração para o doutor Walter, dona Sônia, toda a família, né? Agora chegando aí no jubileu, 50 anos. Deixar meu abraço para Augusto, Gina, Cláudia, Grace, dizer que a TV Atalaia presta um serviço fantástico aqui para o nosso estado, já de longa data, né? A TV dos sergipanos. Então, para mim, é uma alegria estar aqui com vocês e fazer um convite breve. Nesse nosso trabalho, com esse tipo de demanda de clientes, a gente promove alguns eventos que tratam de bets e loterias, tá? Na verdade, o escritório faz a coordenação científica do evento. E faremos um evento dia 8 de julho em Brasília. 8 de julho. Isso, na Arena BRB. Chama Bet Summit, a gente faz o painel lá com alguns convidados, teremos autoridades, agências, os reguladores da União, estados e municípios. Vamos discutir todas essas matérias e é possível que até lá o cenário já tenha mudado. Por exemplo, o STF já tenha se posicionado. Então a gente queria aproveitar e deixar esse convite porque são sergipanos também levando essa discussão a Brasília. 8 de julho. 8 de julho. Doutor Sávio, faz parte da nossa grande família. Muito obrigado, querido, Sérgio. E uma ótima tarde para você. Tudo de bom.